Glória a Deus. Todo mundo feliz? Glória a Deus. Convido a todos, por favor, a abrirem vossas Bíblias. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. É um dia especial para nós. Participaremos do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tivemos uma semana de jejum maravilhosa, com muitas lutas, muitas batalhas, mas também muitas vitórias. Amém? E muitas vitórias que iremos colher como fruto desse jejum também, que virão em nome de Jesus. Todos acharam o primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Amém? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou, eis que junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou, segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria. Vamos orar ao Senhor. Peça ao Senhor que fale com você através da ministração. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti a minha vida, a Tua palavra que é perfeita e poderosa. Coloco a vida dos Teus filhos que estão presentes, que estão nos ouvindo, Senhor, pela internet. Eu quero Te pedir a graça do Teu Espírito para ministrar, Senhor, segundo a Tua presença, segundo a Tua bondade e misericórdia. Senhor, Teu povo está aqui nessa noite, porque veio Te adorar, Senhor, veio Te louvar e também precisa ouvir a Tua palavra. Eu quero Te pedir a Tua graça, Senhor, para que o Senhor fale com os Teus filhos nessa noite, Senhor. Não pela minha capacidade, mas pela bondade do Senhor para com os Teus filhos. Que todos que entraram aqui nessa noite possam, meu Deus, ser saciados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E que toda ação do inimigo que vem para roubar os nossos ouvidos espirituais sejam aí amarrados em nome de Jesus. E seja sobre o Teu povo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu já preguei esse texto aqui já várias vezes, mas o Senhor novamente já tinha me dado essa mensagem aqui há mais de uma semana. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai falar com você. O texto ele é bastante conhecido para nós que já somos evangélicos, mas nós vamos meditar nele. Aqui nesse texto nós vemos um pouco da vida de Elias. Elias, um profeta
muito conhecido em Israel, aliás, um profeta tremendamente ousado, né? Um pouco antes aqui dessa situação, no capítulo anterior, há um verdadeiro desafio em que Elias convoca os profetas, né, para fazer um desafio para ver qual Deus que era o Deus verdadeiro, e o Deus que respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Lá se juntaram 850 profetas de Baal, mas profetas dos postes ídolos, né? E eles ficaram um bom tempo se retalhando, Elias apenas zombando, ó, quem sabe ele esteja viajando, né? Clame mais alto, Baal. E depois de todo o desgaste, nada aconteceu. Vocês conhecem bem a história. Elias arrumou o altar, colocou lá as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, né? Colocou bastante água, né? Clamou ao Senhor, e o fogo desceu e consumiu tudo, né? E Elias disse: agora lançai mão dos profetas. E o povo, juntamente com Elias, é claro que mais o povo do que Elias, mas sobre a ordem de Elias, né, matou aqueles 850 profetas, que inclusive profetas exclusivos eram os ministros de Jezabel, né? Então isso para Jezabel foi uma grande afronta, um grande choque, uma grande destruição, porque os ministérios dos seus falsos profetas, ao qual prestavam cultos aos deuses estranhos, a Baal e aos postes ídolos, foram mortos. E Jezabel, ao saber disso, pela boca de Acabe, ela fez um propósito de matar Elias, da mesma forma que ele matou os profetas, né? E nós vemos aqui que depois dessa situação, Elias, ele passa a empreender uma fuga, né, para salvar a sua vida. É claro que Elias não era um homem bobo, muito pelo contrário, era um homem sábio, um homem de Deus, verdadeiramente. E quando a gente olha assim, Elias foi covarde, né? Porque é muito fácil falar que foi covarde, mas vejam bem, né? Jezabel não era qualquer mulher, ela era rainha, ela era esposa do rei, portanto rainha, né, de Israel, embora era da linhagem dos Sidônios, mas passou a governar Israel juntamente com Acabe. Estava lá ao lado dele, né? E muitas decisões de Acabe era por orientação dela, né, por persuasão dela. Então era uma mulher que tinha poder assim de influência total, né? Então aquela palavra de Jezabel era uma palavra que, vamos dizer assim, se Elias não fosse um homem de Deus, aquilo com certeza teria acontecido. Ou seja, aquela palavra, aquela sentença de morte teria com certeza acontecido. E Elias, peço, irmão, desculpa que eu estou com um pouco de tosse ainda. E Elias empreendeu em fuga para salvar a sua vida. Mas aqui nesse texto traz grandes reflexões para nós, porque Elias, há pouco tempo antes, ele tinha sido tremendamente usado por Deus, porque desceu o fogo do céu, né, e consumiu aquele holocausto, né? E o único Deus que foi capaz de fazer isso foi o Deus de Israel, porque os outros deuses, os outros 850 profetas, apesar de terem se retalhado, clamado, chorado e tudo mais, nada aconteceu absolutamente. Mas quando Elias arrumou o altar, clamou ao Senhor, houve fogo e houve resposta, e houve lá perante Israel a clareza que só o Senhor é Deus. Inclusive eles falaram: só o Senhor é Deus. Houve um esclarecimento. Se existia alguma dúvida, alguma interrogação no coração dos israelitas, lá foi tirada toda a dúvida, que o Deus de Israel é um Deus verdadeiro, e não os postes ídolos, nem Baal, mas sim o Deus de Elias, é e será sempre o Deus verdadeiro. E Elias, né, por causa dessa ameaça, ele passou a empreender fuga para salvar a sua vida. Ele passou a fugir com razão humana, porque afinal de contas, quando a gente é ameaçado por alguém, e quando aquele inimigo, de uma certa forma, tem mais o poder do que nós, a gente foge justamente, não vai querer enfrentar, né? Mas Elias, ele era servo do Senhor. E nós vemos aqui que ele passou a fugir. No versículo 4 fala que ele mesmo, porém, foi-se ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, né? E lá ele pediu para si a morte. Houve um grande conflito aí, né, entre aquilo que Deus tinha feito através de Elias e o que estava acontecendo. E aquilo lá não houve a compreensão de Elias naquele momento. E muitas coisas, irmãos, que muitas vezes nós não entendemos, porque muitas vezes Deus nos abençoa tanto em determinada área, e muitas vezes em outra área parece que é uma grande luta travada.
E muitas vezes nós não entendemos como é que um Deus que abençoa tanto em outra área permite que outra coisa na minha área, da minha vida, acontece alguma coisa que eu fique fora do controle, ou seja, eu não tenho controle sobre a situação. Meu irmão, quero dizer para você que Deus, Ele permite aquilo que Ele quiser permitir, mas nem por isso Ele nos deixa de amar. Muito pelo contrário, muitas coisas que acontecem na nossa vida é um processo de aprendizagem perante o Senhor. É um processo de crescimento espiritual que o Senhor tem para nós. E aqui nós vemos que Elias, ele desejou para si a morte. A Bíblia não fala que Elias, em nenhum momento da sua vida, ele era um homem depressivo. Mas aqui entrou um sentimento dele que ele passou a pensar que não valeria a pena continuar vivendo. Talvez, né, pela grande frustração que ele teria com o povo de Israel, né, talvez até com o rei, né, com a rainha, com tudo mais, de ter deixado claro que só o Senhor era Deus, e ainda assim o rei Acabe não ter se convertido ao Senhor, sendo ele da linhagem de Israel, um homem que poderia servir a Deus. Meu irmão, muitas vezes, quando nós não entendemos os porquês de Deus na nossa vida, ou porque Deus permitiu que o diabo fez tal coisa, ou seja, quando nós não entendemos os porquês, principalmente os porquês negativos na nossa vida, nós temos a tendência natural e humana de se esconder e muitas vezes ficarmos aí isolados. Nós vemos que tudo isso foi um processo. Elias ficou lá, a Bíblia fala que ele dormiu debaixo desse pé de zimbro, e o anjo tocou-lhe, né, e disse para ele se levantar e comer. A Bíblia fala que ele olhou, na cabeceira tinha um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Ele comeu e bebeu e tornou a dormir. E novamente foi lá o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse para ele levantar e comer, porque muito grande ainda era o seu caminho e a sua jornada. Eu quero te lembrar nessa noite, meu irmão, que talvez o desânimo possa estar no teu coração hoje, por algum motivo que aconteceu e esteja acontecendo na tua vida. Mas eu quero te dizer que o Senhor hoje te reanima e diz para você que ainda muito grande é a tua jornada, e ainda há muitas coisas de Deus para acontecer na tua família, na tua casa, no teu ministério, no teu casamento. Ainda existem muitas coisas de Deus para acontecer. E muitas vezes nós achamos, o Senhor já está acabado, ou seja, já era. Afinal de contas não vale mais a pena prosseguir. E muitas vezes essa é o nosso senso de razão, que não vale mais a pena continuar lutando pela família, pela vida profissional, pelo ministério, pela igreja, pelos filhos, por algum sonho, por algum projeto. Mas o Senhor diz para você, meu filho, ainda muito grande é a obra que eu tenho na tua vida. Ainda muito grande, ainda muito extensa, você não chegou nem à metade, ainda tem muita coisa para realizar, tem muita coisa para acontecer, tem muitas coisas para acontecer, então você precisa se levantar. Mas antes você precisa comer desse pão e beber desta água para você poder ter força e caminhar. A Bíblia fala que com a força daquele alimento, né, um alimento que veio preparado pelo Senhor, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, chamado Monte de Deus. Ou seja, ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Ele caminhou ainda no deserto 40 dias e 40 noites. Detalhe, não estava com pizza de mussarela guardada, nem com Coca-Cola Light. Ele foi com a força daquele alimento. Muitas vezes nós pensamos que nós precisamos de tantas coisas para caminhar, mas eu quero te dizer, meu irmão, se você simplesmente comer do pão e beber da água que o Senhor tem para nos dar, isso vai te dar força para caminhar e vencer um grande deserto. Ah, mas eu precisava de tantas coisas mais. Mas se você comer do pão e beber da água, que são símbolos da palavra, símbolos do Espírito Santo, isso vai te dar força para você caminhar até chegar a Horebe, que era o lugar do pacto, o lugar do concerto, o lugar da aliança, o lugar. Os profetas tinham por costume no monte orar, né? E lá ter um encontro com Deus, lá falar com Deus. Quando você se alimenta da palavra, quando você bebe daquilo que ela tem para nos dar, como Jesus disse em João 4, para aquela mulher: se alguém beber da água que lhe der, ele fará nele uma fonte que o fará saltar para a vida eterna. Quando você bebe da água da vida e do pão da vida, você tem força para vencer os teus desertos. A Bíblia fala que Elias, ele por si só, foi ao deserto.
Se você, meu irmão, minha irmã, por si só, foi ao deserto, você precisa comer também do pão e beber da água para você continuar caminhando e chegar até do outro lado do deserto, na região montanhosa, onde você vai se encontrar com Deus. E nós vemos aqui, e depois lá, quando chegou a Horebe, o que fez Elias? Ele entrou numa caverna e passou a noite. Mas aqui, o primeiro passo de entrar na caverna era uma ação totalmente racional. Por quê? Ele teria que passar a noite. E a caverna era um abrigo natural, um abrigo nas rochas, onde Elias poderia passar lá, justamente até que pudesse sair de lá. Mas nós vemos que ele entrou ali, ele passou a noite e ele continuou lá. Ou seja, já era tempo deles ter saído da caverna. E vem o Senhor e fala para ele: Elias, que fazes aqui? Muitas vezes, meu irmão, a gente tem um tempo da nossa vida que nós precisamos aí, né, dar uma paradinha, dar uma refletida, dar uma reanimada, dar uma refletida muitas vezes, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Porém, muitas vezes já chegou o tempo de se levantar para a retomada da caminhada e nós ainda queremos continuar a estar na caverna. E passa a ser um comodismo e um desânimo espiritual. Como eu já disse, se eu e você estivesse no lugar de Elias, nós também entraríamos numa caverna. Afinal de contas, é melhor passar a noite numa caverna do que passar a noite ao relevo. E ele foi lá, mas ao passar a noite depois, ele ainda estava lá. O seu coração ainda estava batido. Ele já tinha comido do pão, já tinha bebido da água, mas ainda estava lá. E nós vemos que quando o Senhor o pergunta o que tinha acontecido com ele, que faz aqueles, ou seja, por que você está aqui, Elias? E ele responde aquilo que estava na sua alma. A Bíblia fala, Jesus Cristo fala, que os lábios falam aquilo que está cheio o coração. Ou seja, aquilo que o coração tem é aquilo que nossa boca, ela fala. E olha o que ele falou: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Esta era a verdade de Elias nesse momento de luta. A verdade que ele tinha sido zeloso pelo Senhor, era uma verdade realmente, né? Os filhos de Israel tinham deixado a aliança, e é verdade também. Derribaram os altares e mataram os profetas, era verdade também. E ele fala que ele tinha ficado só. Não era uma verdade, porque Deus tinha reservado quantos? Alguém se lembra? 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Uma meia verdade, meu irmão, não é uma verdade completa. Uma meia verdade não é uma plena verdade. Muitas vezes nós queremos se justificar perante Deus: Senhor, eu não vou para a igreja, sabe por quê? Estou enjoado da pregação do pastor Jorge. Eu estou enjoado já de ver aquele irmãozinho, aquela irmãzinha cantando. Eu estou enjoado já de tantas vezes vir pedir oração aqui na frente, nada acontece na minha vida. Eu estou enjoado de participar de tantos jejuns e parece que Deus não me ouve. Elias estava perante Deus com a meia verdade, mas o Senhor queria tratar Elias. Mas algumas coisas nos fazem a entrar na caverna e permanecer lá. Uma mensagem de ameaça, como Elias foi ameaçado. Ameaça, o medo, a incerteza, a fuga, a decepção, a instabilidade, o desânimo, a desmotivação e o sentimento de derrota e fracasso, o sentimento de um serviço realizado inutilmente, nos conduz gradativamente a um tipo de caverna espiritualmente falando. Ninguém que está bem espiritualmente, sabe de uma coisa? Senhor, agora eu vou dar um tempo, eu quero ficar mal espiritualmente. Não é assim que acontece. Às vezes, gradativamente, as pessoas vão indo, e de repente, quando menos vê, não tem mais força para orar, para adorar a Deus, para ir na casa de Deus, para louvar, não tem mais força para nada. Mas são passos e passos descendo uma escada espiritualmente. Mas hoje o Senhor te convida para que você suba essa escada novamente. E nós vemos aqui, versículo 11, o Senhor disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte. Deus estava chamando Elias para um momento de renovação de aliança.
Ah, mas Elias não tinha pecado contra Deus. Concordo. Mas Deus queria dar uma retomada nas promessas ministeriais na vida de Elias. Elias precisava disso. E nós vemos aqui, o Senhor disse, sai e ponte nesse monte. E eis que passava um grande e forte vento que fendia os montes, e despedaçava as penhas eram rochas, principalmente rochas de formação calcária, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e suave, e o Senhor estava lá. Muitas vezes nós queremos ver sinais da voz de Deus. Ah, eu quero que Deus fale comigo desta maneira. Eu quero que o irmão sapateie e venha rodopiando falar comigo. E coloque a mão na minha cabeça e diga, eis que eu te digo, meu servo ou minha serva. Nem sempre Deus age dessa maneira, meus irmãos. Deus tem a forma dele agir. Muitas vezes Deus não está no barulho, muitas vezes Deus não está no estrondo, muitas vezes Deus não está no fogo. É claro que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é um fogo consumidor. Mas muitas vezes Deus tem as formas dele de agir. Muitas vezes Deus está nas coisas muito suaves, falando, ministrando nosso coração ao redor. Muitas vezes Deus está falando de uma maneira muito tranquila, mas só que a gente quer ver um barulho, um estrondo, que chacoalha o cadáver e fala, Senhor, estou aqui, né? Mas Deus muitas vezes quer falar de uma maneira muito suave, muito tranquila. Uma maneira que envolve o nosso coração. Nós vemos aqui que Elias foi envolvido no rosto, no seu manto, ele saiu. O que Deus precisa fazer para você, meu irmão e minha irmã? Para que você que esteja em algum tipo de caverna, venha sair de lá. Quando o Senhor pergunta para Elias, o Senhor pergunta, que faz aqui, Elias? Ou seja, Elias, aqui não é um lugar para você. O que você está fazendo aí? Essa foi a razão da pergunta. O que você está fazendo aí, Elias? Aí não é um lugar para você, um profeta de Deus. E muitas vezes eu, você, nós, profetas de Deus, profetas e profetisas do Senhor, melhor dizendo. Muitas vezes entramos em cavernas de angústia, de depressão, de incertezas, de dúvidas, de medo, de remorso, de uma série de coisas. E nós achamos que Deus é o culpado daquilo lá, né? E muitas vezes nós não queremos mais viver. Ô pastor, nem tanto, nem tanto. Muitas vezes não chega a esse ponto, mas muitas vezes nós perdemos a motivação de estar diante de Deus. Parece que parte da nossa motivação, da nossa vida se perde. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite e precisa dessa palavra. Você não deve estar em qualquer lugar. Você tem que estar na posição que Deus te chamou para você ficar. A caverna poderia servir para Elias passar a noite, mas não era para ele ficar durante o dia inteiro dentro da caverna. Que fazes aqui, Elias? Deus chamou para você sair da caverna, para você estar fora, para você estar no monte. Monte, simbolicamente, espiritualmente falando, era um lugar de encontro com Deus, um lugar de aliança, um lugar de contato com Deus. O teu lugar, meu irmão, é um lugar de contato, é um lugar falando com Deus, é um lugar de renovação com Deus, é um lugar de intimidade com Deus, não é lá dentro da caverna. Se você tem se isolado espiritualmente, talvez por alguma ameaça, talvez por alguma acusação, talvez por incerteza, talvez por medo, talvez por instabilidade espiritual, financeira ou material, talvez por muitas dúvidas, talvez por desmotivação, talvez pelo Senhor, fiz tanta coisa na tua igreja, no teu reino, lutei tanto e parece aquele sentimento que, parece, Senhor, que eu fiz tudo inútil, parece que não valeu de nada o meu esforço. Esse sentimento também estava no coração de Elias. Ao dizer, né, que ele tinha sido zeloso pelo Senhor, matar os profetas, derrubar os seus altares, e eu fiquei sozinho. Ou seja, Elias agora estava com um sentimento de solidão. E um sentimento aí, ele estar sozinho. Um sentimento que não valeu a pena lutar pelo Senhor, afinal de contas, o povo não servia ao Senhor. Meu querido, minha querida, nós precisamos entender o seguinte: a nossa parte nós precisamos fazer, a parte que compete a Deus, Ele que faz. A nossa parte compete, nós fazemos. A parte de Elias era profetizar, era falar a vontade de Deus, mas agora o converter-se a Deus, era entre Deus e o povo, não era com ele. A parte dele era trazer a palavra de Deus ao povo, era repreender, era falar, era ministrar. Mas não era ele que tinha poder de entrar no coração dos filhos de Israel e falar, olha, converte-se a Deus. Poderia até falar, mas é o Espírito Santo que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo.
né? E a caverna é um tipo de lugar de paralisia espiritualmente. Talvez você tenha os teus sonhos muitas vezes paralisados. Talvez os teus projetos de vida estejam meio parados. Talvez os teus sonhos. Talvez a tua vida espiritual e ministerial. Talvez uma série de coisas. Às vezes tem situações que a pessoa, até a amizade, ela corta tudo. Fica isolado e não quer saber de mais nada. Elias estava lá na caverna e quis ficar por lá. Mas o Senhor disse: o que você está fazendo aqui? E nós vemos que depois de todas essas situações, vento forte, terremoto, fogo, né? Deus estava lá numa voz mansa e tranquila. E eu já falei aqui em outras pregações. Muitas vezes a gente está com tantas vozes falando na nossa mente e no nosso coração que nós não conseguimos discernir e ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus muitas vezes vem uma voz mansa e suave no nosso espírito, no nosso interior. Deus está falando: fala Deus, fala que o teu servo ouve. Ouve nada, porque às vezes tantas vozes ministrando a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, há uma confusão. E Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra. Quando nós aquietamos as vozes da nossa mente, a nossa ansiedade, do nosso coração, da nossa alma, e deixamos somente a voz do Espírito, aí nós entendemos a voz de Deus. Quantas pessoas entram nas igrejas, não é aqui apenas: Senhor, eu venho buscar uma palavra. E muitas vezes Deus já está falando desde o primeiro versículo da abertura do culto. E sai com a sensação, chega em casa, parece que Deus não falou. Porque muitas vezes há muitas vozes na mente e no coração, nas emoções, atrapalhando ouvir uma verdadeira voz, mansa e suave, porém poderosa, a voz do Senhor. A Bíblia fala, se não me engano, não sei se é o Salmo 29, é 129, Salmo acho que 29, se não me engano, fala que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, a voz do Senhor é uma voz poderosa. Cedro é um símbolo de resistência, de uma árvore muito poderosa, muito formosa, muito rígida. O Senhor despedaça as resistências quando nós ouvimos a sua voz. Mas as resistências que pertencem à nossa própria carne, nós temos que renunciar, vencer. Porque é uma luta espiritual. Para você ouvir a voz de Deus, não é tão fácil assim. Há uma grande luta entre a carne e o Espírito, mas se nós deixarmos que o Espírito ouça a voz de Deus, aí sim a voz de Deus vai começar a despedaçar todas as vozes contrárias que há dentro do homem e da mulher. Que você queira ou não queira, muitas vezes há vozes. Pensamentos são vozes. Quando fala vozes, são falas, são coisas que muitas vezes não vêm de Deus. No coração, nos sentimentos, mas quando nós vencemos tudo isso pela fé e falamos: Senhor, fala que verdadeiramente eu quero ouvir. Essa voz do Senhor vai despedaçar todo o cedro, toda a força contrária que vem contra a nossa vida. O lugar que Deus chamou para você estar, meu irmão, é fora da caverna. Não é isolado. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus não quer que você se esconda. Quantas pessoas, por causa de um probleminha daqui, um probleminha dali, ficam semanas, dias sem ir para a igreja. Por quê? Porque muitas vezes ouviu a voz da ameaça, a voz que foi contrária, e deixou aquilo entrar no coração, e foi lá, se enfraqueceu, e um processo de enfraquecimento, muitas vezes, ele é progressivo, né? Não é de uma vez, ele vai enfraquecendo, e de repente a pessoa não vem para a igreja porque não tem força, porque o diabo está roubando a sua vida espiritual. E não é só ir para a igreja, estou dizendo, muitas vezes a pessoa está na igreja, mas está presente de corpo, mas, né? Está com a mente lá fora, o coração lá fora. Você precisa estar no monte de Deus, meu irmão. O monte, encontrar-se com o Senhor. É uma coisa muito interessante que o Senhor fala para ele no versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto até Damasco. Deserto de Damasco, melhor dizendo. Você tem um caminho traçado por Deus. O Senhor disse: volta para o teu caminho ao deserto de Damasco. Você tem um caminho que Deus traçou para você trilhar. E muitas vezes nós saímos dele, mas você precisa voltar a ele. Em Apocalipse 2:5, se você quiser abrir, amém, se não, também amém. Diz o seguinte: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Até aqui.
Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta. Volta à prática das primeiras obras. O Senhor estava dizendo para ele, volta para o teu caminho. Volta para o teu ponto de onde você se desviou e volta para a continuidade do teu ministério, né? E você vai ungir a Hazael, rei da Síria, e tinha muita coisa para ele fazer ainda. Volta aonde você parou, você vai lá e retoma o teu caminho espiritualmente falando. Volta em nome de Jesus. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de voltar. Ah, como é tão fácil ir para o caminho, mas para voltar... Oh, meu Deus, mas só que nós não entendemos, irmãos, que Deus não é conduzido pela vontade do homem. Você e eu precisamos entender que para que nós possamos prosperar na nossa vida, e quando fala prosperar, não é financeiramente falando só não, é prosperar aos olhos de Deus, nós precisamos voltar se nós saímos e estar no caminho que Deus colocou para nós traçarmos. Ah, o que vão falar de mim se eu voltar, pastor? O que vão pensar de mim? Não interessa, meu irmão. O caminho de voltar em direção à vontade de Deus é a melhor coisa. Muitas vezes nós temos que romper uma grande dureza, que ela está onde externa, não está aqui dentro, a dureza do nosso coração. Para a gente voltar, falar, Senhor, eis-me aqui de novo. Pois é, por que eu vou sair do caminho? Mas Deus te chama para voltar. Voltar ao caminho. Volte ao caminho em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque lá no caminho há o fluir de Deus. Irmãos, todos nós queremos ser felizes. Todos nós. Eu até falo aqui, até um totozinho. Se você colocar uma ração Tabajara, uma ração Royal Canin, né? Que é uma ração de primeira linha. Ele vai escolher a que tem mais proteína. Que é a ração, a segunda que eu falei, Royal Canin. Se você, até o totozinho que não tem uma razão maravilhosa, um raciocínio como nós temos, ele sabe escolher o que é melhor para ele. Meu irmão querido, minha irmã querida, escolha o que é melhor para você. E o melhor que Deus tem para você é ouvir a sua voz. O melhor que Deus tem para nós é ouvir a sua voz, mesmo que nós temos que passar por situações difíceis. Mas eu quero dizer para você, vale a pena voltar para o caminho onde nós paramos. Porque lá está a continuidade do fluir de Deus em nossa vida. Ai, que dificuldade que o povo de Deus tem para voltar. Para sair é uma bênção, mas para voltar... Oh, Jesus de misericórdia, viu? Meu irmão, seja humilde, volte. Você quer ser feliz? Volte. Volte para o caminho. Continue orando. Você parou de orar, de jejuar? Volte a orar e jejuar. Você parou de ler a Bíblia? Ah, faz tanto tempo que eu não leio a Bíblia, pastor. Tenho lido várias revistas. Eu sei da revista Veja, a revista Isto É, a revista Caras Contigo, revista Você S.A. É super interessante, né? Eu sei tudo. Volte a ler a Bíblia, meu irmão. Pode até ler essas revistas, mas não deixe a Bíblia de lado. Volte a ouvir a palavra de Deus. Ah, eu tenho ouvido tantas músicas, pastor. Volte a ouvir as músicas de adoração ao Senhor, que ministram o teu coração. Ah, eu orava na minha casa tanto tempo atrás. Volte a orar. Volte a clamar. Volte. Volte. O filho pródigo, ele teve que voltar, porque lá na casa do seu pai existia abundância de alimento, de suprimento, e ele estava morrendo no meio do caminho. Se ele não tivesse a humildade, o senso até de razão para voltar e falar, eu estou aqui. Na casa dos meus pais, até que eu falo jornaleiro, aquele que tem um serviço diário, que trabalha e recebe diariamente, tem condições melhores do que eu. Se ele não voltasse, ele não teria aquele anel maravilhoso de honra, não teria sido recebido com honra. Pastor, mas você está misturando as coisas. Elias é uma coisa, o filho pródigo é outra coisa. Concordo plenamente, irmão. Mas quando nós resistimos à voz de Deus, nós se tornamos igual ao filho pródigo. E o filho pródigo pode ficar lá longe ou pode voltar. Escolha voltar. Saia da caverna. Muitas vezes nós colocamos tanta culpa que Elias estava cheio de justificativa. Muitas vezes nós estamos com justificativa. Olha, Senhor, olha, eu não vou para a igreja, porque eu já tentei isso, já tentei aquilo, não deu certo. Eu fiz sozinho isso. Olha, agora estão tentando me derrubar. Elias estava cheio de justificativas diante de Deus, mas Deus não quis saber da justificativa. Deus disse, volta para o caminho. Você tem continuidade. Eu te chamei para um grande ministério. Eu te chamei para algo muito grande. Muitas vezes nós estamos cheios de justificativa diante de Deus. Meu irmão, joga as tuas armas
que muitas vezes que nos prende. Muita gente quer brigar com a arma com Deus. A nossa arma é para a gente brigar com o inimigo, sabia disso? Muitas vezes Deus vem falar conosco, ó Senhor, olha, veja bem, é isso, aquilo lá, veja bem, tem porém isso, porém aquilo lá. E a gente está cheio de armas com Deus. Não, perante Deus você tem que se desarmar, porque Ele é o Senhor da vida. Você tem que se armar para lutar contra o inimigo. Mas perante Deus, tire os escudos de justificativa, os escudos do monte de coisa, do medo, do terror, da baixa estima, e fala, Senhor, estou aqui mesmo, preciso ser restaurado, restaura, transforma, faz algo completo da minha vida, porque afinal de contas eu quero ser feliz. Eu quero a tua presença. Eu fui chamado a fazer a tua vontade. Não interessa o povo de Israel, quero ou não, Senhor, mas eu quero é Deus. Nós não cantamos aqui uma música, eu quero é Deus. Não é isso? É verdade? Uma música até relativamente antiga. Mas nós precisamos querer Deus na nossa prática. Não é só no hino que cantamos aqui ou aí embaixo. Precisamos querer a Deus. E querer a Deus é muito mais do que estar na igreja num domingo. Ou simplesmente porque tem jejum e o pastor convocou e eu vou lá porque eu quero Deus. Não, é muito mais. Querer a Deus é querer a Deus quando você está na tua casa, quando você está no teu trabalho, quando você está no carro, quando você está no ônibus apertadíssimo, né? Com aquele cheiro, muitas vezes, logo cedo já entra alguém lá que, meu Deus, Senhor da glória, misericórdia. Você tem lá, tem que querer Deus também. Você não quer o cheiro, mas você quer Deus. Só, Senhor, eu quero a tua presença. Você precisa querer Deus em todo tempo. Quando você está com a carteirona cheia, eu vou gastar hoje R$1.000 de compras. Ou quando você vai sair com as crianças, vou gastar R$1,99 em 2 vezes. Não importa, você precisa querer Deus sempre, meu irmão. Você precisa querer Deus sempre. Porque o Senhor é a razão da nossa existência, da nossa alegria. Amém? Saia das cavernas, saia daquilo que te prende. O que foi que te levou para um lugar de instabilidade, um lugar de incerteza? Foi o medo, foi a ameaça? Foi alguma notícia ruim? Foi alguém que te disse algo, olha, estão dizendo isso de você. Ai, meu Deus, ai. Deixe para lá todas essas coisas, meu irmão. Se aproprie daquilo que é direito teu. A salvação e a continuidade do ministério que Deus te chamou. Ah, mas eu não sou nenhum diácono ainda, pastor. Mas você é um membro do corpo de Cristo. E ser membro do corpo de Cristo é um grande, glorioso, magnífico ministério. Amém? Pessoa que pensa ser membro, é só um membro. Ser membro do corpo de Cristo é algo maravilhoso. E há um grande ministério em ser membro do corpo de Cristo. Porque existe a responsabilidade do membro do corpo de Cristo. Independente do grau eclesiástico ou não.